O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito de uma visão espírita para um novo tempo, o programa Transição. Hoje vamos falar a respeito do tema Deus. Mais uma vez contamos com a presença do médium, do orador espírita, Divaldo Pereira Franco. Divaldo, será que Jesus é Deus, de acordo com os dogmas religiosos? No dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan deveria proferir a aula inaugural. Havia se tornado adversário de Jesus, melhor dizendo, daquele Jesus teológico, das religiões então dominantes no século XIX. E quando Ernesto Renan chegou à tribuna do Collège de France, uma das entidades mais nobres da cultura francesa, ali estava o melhor auditório de Paris. Ali estavam representantes intelectuais das diversas academias, acadêmicos, periodistas, religiosos. E Ernesto Renan, depois das saudações convencionais, emite este conceito: Jesus é um homem incomparável. A palavra homem, o substantivo, foi frisado, exatamente porque Ernesto Renan não podia conceber o conceito da Trindade Divina. Um só Deus verdadeiro e três pessoas distintas. Naquela oportunidade ele pretendia mostrar que há um Deus, mas que a figura de Jesus é de um ser humano. Um ser humano, não diria como qualquer um de nós, mas um ser humano que nos serve de modelo para ser imitado. Ele continua a proferir a sua conferência e o resultado foi doloroso, porque o imperador Napoleão III era muito católico. E o jornal francês Paris Soir, no dia seguinte, no seu editorial, demonstrava que ele havia exorbitado naquele momento, atacando a religião dominante. Em verdade, penso, ele não estava atacando, estava apresentando a sua tese, o direito que ele tinha de pensar. Isto porque, naquela oportunidade, ele estava escrevendo um livro a respeito de Jesus, A Vida de Jesus, de Ernesto Renan, é uma das obras clássicas da cultura do século XIX. É um livro em 3 volumes. E mais tarde ele escreverá um 4º volume dedicado ao Atos dos Apóstolos. Mas por que Ernesto Renan experimentou esta revolução? Há uma narrativa de que uma sua irmã de nome Henriette, a quem ele muito amava, contraiu a peste branca na época, a tuberculose pulmonar. Recordemos-nos que somente mais tarde Pasteur terá a oportunidade de entrar no campo da microbiologia, identificando aquele fator que levava à raiva canina e salvando milhões de pessoas a partir de então da hidrofobia. Mas a sua irmã Henriette, ao contrário da tuberculose, foi desenganada pelos médicos em Paris. Eles receitaram-lhe mudança de ares, porque o verão parisiense é insuportável e o inverno seria, para ela, quase que um atestado de óbito. E ela optou, atendendo ao conselho dos médicos, por uma região onde houvesse um deserto, o clima fosse muito forte, o local árido, mas também houvesse grande forma de oxigenação. E ela foi residir no Líbano, naquela época, possessão francesa. E ali no Líbano, ela optou por ficar às margens do deserto e caminhar pelas imensas regiões onde encontrou os escombros de antigas igrejas cristãs. O apóstolo Paulo havia passado por ali. Outros discípulos de Jesus da primeira hora também haviam passado por ali, deixando as marcas inolvidáveis do sublime pregador. E à medida em que ela procurou ler o Evangelho, mas não nas traduções oficiais, ela encontrou Jesus, o homem incomparável. Sabendo que seu irmão não era nada afinado com ele, fez-lhe uma carta. E nesta carta lançou-lhe um répito,
Tu não gostas de Jesus, porque tu não o conheces. Tu conheces o Jesus da teologia, o Jesus das traduções. Eu te desafio para que leias o Jesus no hebraico ou no grego antigo, tu que falas grego e que és mestre em hebraico. E tu encontrarás um homem histórico notável, como jamais houve outro na terra. Ernesto Renan aceitou o desafio e foi procurar nos alfarrábios mais antigos da religião cristã a presença de Jesus e deslumbrou-se com este homem incomparável que dividiu a história. O próprio Renan de Jesus foi tão grande que todos os vultos da humanidade couberam na história. Ele não. Ele dividiu-a em duas partes, antes e depois dele. Então, esse Jesus será mais tarde motivo de comentários da notável psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff. Essa psicanalista, considerada talvez uma das maiores psicanalistas do século XX, ela desencarnou faz pouco, nonagenária, que se equiparava a Anna Freud, a filha de Freud. Ela, depois de reflexionar demoradamente, à luz da psicanálise, ela transforma Jesus no maior psicoterapeuta que a humanidade jamais teve a ocasião de conhecer. Mas Jesus é tão extraordinário que os bibliófilos asseveram que o ser mais divulgado do mundo, mais biografado, é Napoleão Bonaparte. Sobre ele já se haviam escrito 250 mil biografias, isto há 10 anos. No entanto, Jesus ultrapassava 500 mil biografias. Este homem incomparável, claro, nem todas as biografias eram-lhe favoráveis. Então nós temos biografias muito exóticas. Jesus o forasteiro, Jesus socialista, Jesus isto, Jesus aquilo. O livro notável de Plínio Salgado, A Vida de Jesus, um dos mais belos que eu já li. A Vida de Jesus, do judeu Sholem Asch, e tantas outras, porque Jesus realmente superou a história da humanidade. Mas quem é este Jesus? Se nós formos meditar, nos primórdios da cultura, ele não é tão conhecido. Ele será revelado mais tarde por aqueles que lhe escrevem o Evangelho em 4 tomos, os 4 evangelistas, conforme a doutrina tradicional que os fez a esses evangelhos canônicos e a outros livros deuterocanônicos. Hoje nós temos encontrado muitos outros evangelhos chamados apócrifos, que vêm trazer também informações preciosas a respeito da vida de Jesus. Mas Flávio Josefo, o historiador do povo hebreu, refere-se 2 vezes a Jesus. Plínio, o Moço, também se refere a Jesus e aos cristãos, em uma carta que ele manda ao imperador Adriano, e sucessivamente. Mas Jesus é fascinante em a narrativa, por exemplo, de São Mateus, que escreve o Evangelho para os judeus, numa linguagem mosaica, dentro da tradição ancestral do Sinédrio, revelando que foi este homem notável, ele que era um cobrador de impostos, Mateus ou Mataios, quando certo dia entra um homem de um magnetismo ímpar e diz-lhe: Mataios ou Matai, abandona tudo e vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. E ele abandona a sua banca de impostos e vai ser um dos primeiros discípulos de Jesus. Ele escreve o evangelho rico de beleza. Mas logo depois, o jovem João Marcos escreve o 2º evangelho para atender a um pedido do apóstolo Pedro. Marcos era filho da célebre Maria de Jerusalém, aquela viúva que hospedou os discípulos logo depois da morte de Jesus. Maria de Jerusalém recebeu também Maria, a Santíssima, a mãe de Jesus, a rosa mística de Nazaré. E então o seu filho caminhou com o apóstolo Paulo quando tinha 12 anos. Revela-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, através da mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. E João Marcos escreve o Evangelho para os romanos, porque apresenta os milagres, os fenômenos fantásticos, que nós hoje sabemos que foram paranormais,
fenômenos que Jesus podia realizar sem violentar as leis naturais. O terceiro narrador é Lucas, o médico, que não conheceu Jesus, como Marcos também não o conheceu. Através de Paulo, através de sua mãe, através da Santíssima, através de Pedro, ele teve as notícias e narra a vida fabulosa deste homem incomparável. Mas o Evangelho de Lucas, segundo os melhores teólogos, é um dos livros mais lindos da literatura universal. Lucas é o médico que ouve Paulo e arrebata-se. Até aquele momento, os cristãos éramos conhecidos como homens do caminho. E quando Lucas, intelectual, era médico, portanto, com uma cultura vasta, Paulo, ex-rabino, quando os dois gigantes se encontram, Lucas propõe já que nós somos discípulos de Jesus. Não seria crível que fôssemos chamados cristãos, Jesus, o Cristo de Deus e nós, os cristãos, a Ele devemos, portanto, este nome admirável. E mais tarde nós vamos ter o último evangelho apresentado por João, o evangelista. O doce João, o discípulo amado, aquele que não experimentaria o martírio, porque ele amou de tal forma o mestre incomparável, este homem singular, que ele não provou martírio. É este Jesus, Filho de Deus, quem irá cantar a sinfonia inacabada das bem-aventuranças em uma montanha qualquer da Galileia. Ele levanta-se e reverte a ordem de todos os fatores éticos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que buscam a verdade, aqueles que são puros de coração. Ninguém nunca chegou a dizer com tanta beleza a poemática da nova era. Jesus, o pioneiro da era nova, logo depois estará comprometido com uma promessa de mandar o Consolador para repetir as suas lições, porque seriam adulteradas, para restaurar a sua mensagem, porque seria confundida, para dizer coisas novas que a mentalidade da época não podia suportar. Então ele disse aos espíritos amigos, aos seus discípulos, na hora da despedida, quando eles ficaram tristes e lhe disseram: não nos deixes órfãos, eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Consolador. O Consolador que já chegou é o Espiritismo, o Consolador, para confirmar as palavras de Jesus e dizer coisas novas. Deus, Jesus, os Espíritos, o Espírito Santo, Jesus e Deus, três pessoas distintas, e Deus, o soberano. Divaldo, muito obrigado por mais esta presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser.